Fala, Hunter! Bem-vindos à aula 2 da semana dos swings do Mago. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar em um conceito transformador, que pode revolucionar sua forma de ver e operar nos mercados. A Quarterly Theory, ou traduzido para um bom português, a teoria trimestral. Você já se sentiu perdido nos gráficos, sem saber onde entrar, quando sair, ou por que o preço se move de certas maneiras? Muitos traders enfrentam essa ambiguidade. A teoria trimestral surge como uma solução poderosa que pode solucionar isso. Em sua essência, a teoria trimestral nos ensina que o tempo deve ser dividido em trimestres para uma interpretação adequada dos ciclos de mercado. É um conceito que se baseia na ideia de que o tempo é fractal. Repito, a mesma coisa que eu falei na aula anterior, que o Michael já fala há muito tempo, é um conceito que se baseia na ideia de que o tempo é fractal. Essa teoria, em grande parte, foi desenvolvida por Dale, um estudioso e trader norte-americano. Ele não encontrou essas respostas prontas. Na verdade, o Dale passou horas e horas estudando os mercados e mais especificamente os conceitos do ICT, Inner-Cycle Trading. Mas ele fez algo diferente. Em vez de apenas replicar os conceitos do ICT, ele decidiu fazer a engenharia reversa do que via. O próprio fala isso durante o seu vídeo único do seu canal do YouTube e ele também fala isso em um podcast que ele foi, cujo qual vocês conseguem ver aí a foto, capa desse vídeo, é ele nesse podcast. Ele fala isso, que ele aplica a engenharia reversa do que o ICT ensina. Então, ele buscava entender o porquê por trás dos movimentos, analisando o que o algoritmo do mercado estaria fazendo em diferentes períodos e como isso se encaixava em uma estrutura de tempo. Foi nessa busca por desvendar os mecanismos internos do mercado, invertendo a lógica aparente do que o ICT vai demonstrar durante seus vídeos, que ele chegou às conclusões que formam a Quarterly Theory do Dale, a teoria trimestral do Dale. Tá? Então, por que essa teoria é tão impactante, David? Primeiramente, a fusão da Quarterly Theory e dos conceitos básicos do ICT leva a uma precisão aprimorada. Não é uma teoria isolada, pessoal, mas é um complemento robusto. Além disso, compreender a Quarterly Theory permite que você seja flexível. Ela se adapta a qualquer estilo de negociação, pois é universal para todos os períodos de tempo. Isso significa que não importa se você é um scalper, se você é um day trade, se você é um swing trade, a teoria trimestral pode ser aplicada. E o mais importante é que a Quarterly Theory remove a ambiguidade, pois fornece pontos de referência específicos baseados no tempo para procurar ao ponto certo de entrar em negociações. É isso mesmo. Adeus às ambiguidades. Ao longo desta aula, vamos explorar em profundidade cada pilar da teoria trimestral, entender como o tempo é fractal, detalhar a função crucial do Q1, desvendar o segredo das aberturas verdadeiras ou das true opens e, finalmente, apresentar a cola da teoria trimestral com padrões algoritmos. Prepare-se. Uma nova perspectiva está para chegar. Se você ainda não é inscrito, na Semana do Swing dos Magos, nós temos um grupo no WhatsApp VIP, só para quem quer participar dessa semana. Eu te aconselho a entrar no link que está fixado na descrição e nos comentários. Aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Vamos embora para o vídeo, vamos embora para o conteúdo. Para entender a teoria trimestral, nós precisamos primeiro internalizar um conceito fundamental que eu já falei para vocês na aula 01. O tempo é fractal. E quando eu falo que o tempo é fractal, eu entendo o que com isso, David? Anote comigo aí, pessoal. O tempo é fractal. É basicamente, pessoal, vocês entenderem que dentro de um gráfico de 1 hora, existem diversos gráficos ou candles de 1 minuto. É isso mesmo. Dentro de um gráfico de 1 hora, de um candle de 1 hora, existe 60 candles de 1 minuto. Dentro de um gráfico de 2 horas, existe 120 candles. Dentro de um gráfico de 2 horas, existe 120 candles de 1 minuto. E assim subsequencialmente. Vamos escrever isso aqui para que vocês entendam a premissa básica da divisão. O termo fractal é basicamente isso, é uma divisão. O termo fractal é basicamente uma divisão. Então, se você quer entender melhor sobre a fractalidade, você vai trabalhar dentro de uma divisão. Se você pega um candle de 2 horas e divide ele por um candle de 1 minuto,
Ou seja, um candle de 2 horas comporta quantos candles de 1 minuto? A pergunta é essa. Um candle de 2 horas comporta quantos candles de 1 minuto? Quando você tem essa pergunta, então você vai começar a ver a fractalidade acontecendo. Que é basicamente o quê? Se o candle de 1 hora comporta 60 candles de 1 minuto, um de 2 horas comporta 120 candles de 1 minuto. Tudo bem? Fractalidade inicialmente é isso, certo? Significa basicamente os padrões e as estruturas que observamos em um período de tempo maior, elas vão se repetir em menor escala. É isso. David, o que significa fractalidade? Significa que os padrões e as estruturas que observamos em período de tempo gráfico maior se repetem em menor escala, em períodos de tempos menores. Assim como uma árvore tem galhos, que tem galhos menores, e assim por diante, o mercado exibe essa natureza fractal em ciclos. Do mesmo jeito que você consegue ver um break block em um gráfico diário, em um gráfico mensal, em um gráfico semanal, você consegue ver um gráfico diário, semanal, mensal, você consegue ver um gráfico de H1, H4, H2, M15, M30, M5, M1, segundos. A fractalidade é isso. Pensa aqui. Do mesmo jeito como uma árvore tem galhos, que tem galhos menores, e assim por diante, o mercado exibe essa natureza fractal em seus ciclos. Ah, David, eu ainda não consegui entender. Vamos destrinchar isso aqui para vocês. Vou mostrar isso aqui nos gráficos. Quando vocês olham para esse gráfico aqui, para esse candle aqui das 2 da manhã, o que vocês conseguem ver, pessoal? Vocês conseguem ver um candle negativo, certo? Isso aqui é um gráfico de 4 horas. O que é um gráfico de 4 horas? Cada candle desse representa a movimentação de 4 horas de relógios contados. Ou seja, esse candle tem a sua abertura às 2 da manhã e o próximo candle vai abrir depois de 4 horas. Ou seja, o próximo candle vai abrir às 6 horas da manhã. Só que essa movimentação de 4 horas, ela tem diversas movimentações menores que vão se formando até se formar esse candle completo de 4 horas, que é basicamente isso daqui que eu estou falando para vocês, ó, a fractalidade do mercado. Esse é o candle de 4 horas. Esse é o candle de 4 horas, só que visto dentro de um patamar de 1 minuto. Eu tenho o preço de abertura desse candle de 4 horas aqui. Preço de abertura desse candle de 4 horas bem aqui. Eu tenho a máxima desse candle de abertura, desse candle de 4 horas aqui, a mínima desse candle de 4 horas aqui, e eu tenho o preço de fechamento desse candle de 4 horas estando bem aqui, ó. Então reparem, todo esse movimento de 1 minuto foi que formou esse candle de 4 horas. É isso a fractalidade. São partes menores que trabalham para formar uma parte maior. São partes menores que trabalham para formar uma parte maior. São partes menores que trabalham para se formar uma parte maior. Fractalidade é isso, pessoal. O tempo é fractal. O time is fractal. Time is fractal. O tempo é fractal. Pega um papel e uma caneta, pega isso, escreve bem grande e coloca na tela do teu computador, coloca na parede onde tu estuda. O tempo é fractal. Coloca isso em um ponto onde tu consiga ver. É isso. O tempo é fractal. Primeiro ponto é isso. Desde a aula de ontem eu venho batendo nessa tecla e nessa aula que eu vou bater mais ainda nessa tecla. O tempo é fractal. Fixou essa ideia na mente. O tempo é fractal. Fixou. Perfeito. Posso seguir? Preste atenção aqui. Não dorme. Agora, nós vamos ver como essa natureza fractal se manifesta na divisão dos ciclos em 4 trimestres, conforme a teoria do Dale, a teoria trimestral que esse cara apresenta. Então, vamos iniciar pelo um ciclo anual. Anota comigo aí, tá? Anota comigo isso aí. O ciclo anual é composto por 4 trimestres, de 3 meses cada. Imagine só, janeiro, fevereiro, março, como Q1. Abril, maio, junho, como Q2. Julho, agosto, setembro, como Q3. Outubro, novembro, dezembro, como Q4. Pô, David, eu ainda não consegui entender bem essa dinâmica. Veja só comigo aqui. Alt G. Alt G. Eu vou ter aqui o calendário. Vamos para os meses. Vamos voltar aqui para 2024. Repara comigo como o ano tem 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 12 meses. Essa totalidade de 12 meses eu vou dividir por 3. Ou por 4, melhor dizendo. Certo? Por quê? Por que eu estou falando isso por 3? Vocês vão chegar e vão observar o porquê eu estou falando isso, mas eu preciso primeiro trazer essa questão teórica sobre a Quarterly Theory para vocês introdutoriamente. Mas vocês vão entender e vão aprender o porquê. Então vou pegar esses 12 meses e vou dividir por 4. Então vai dar um total de 3 meses cada Q. Então Q1, janeiro, fevereiro, março. Q2, abril, maio, junho. Q3, julho, agosto, setembro. Q4, outubro, novembro, dezembro. Essa é a formação dos quarterlies anual. Q1, Q2, Q3 e Q4. Anote isso comigo. Ciclo mensal. O ciclo mensal é composto
por 4 trimestres, de uma semana cada. Mas você tem que prestar atenção é que nós vamos sempre iniciar a contagem dos quarterlies no ciclo mensal a partir da primeira semana completa do mês. Ou seja, apareceu a primeira semana completa do mês, Q1. Segunda semana completa do mês, Q2. Terceira semana completa do mês, Q3. Quarta semana completa ou não, Q4. Entendeu? Q1, primeira semana completa. Q2, assim subsequentemente. Q3, mesma coisa. Q4, mesma coisa, só que no Q4 pode ser completa ou não. Veja comigo aqui. AltG, por exemplo, vamos iniciar de janeiro de 2025. Repara que a primeira semana de janeiro, ela não é completa. Então aqui eu não tenho minha contagem do Q1. Eu tenho a minha contagem do Q1 a partir da primeira semana completa. Ou seja, daqui, ó, Q1, Q2, Q3, Q4. Quando eu vou para fevereiro, eu tenho a minha primeira semana completa de fevereiro aqui. Q1, Q2, Q3, Q4. Quando eu vou para março, eu tenho a minha primeira semana completa de março aqui, ó, Q1, Q2, Q3, Q4. Quando eu vou para abril, eu tenho minha primeira semana completa de abril bem aqui, ó, Q1, Q2, Q3 e Q4. Quando eu vou para maio, Q1, Q2, Q3 e Q4. É simples. A contagem vai sempre iniciar da primeira semana completa do mês. Eu estou em maio. A minha primeira semana completa é a semana de dia 1? Não, é a semana do dia 5. É uma semana completa, é uma semana fechada. Então eu não vou contar Q1 a partir do dia 1. Eu vou contar Q1 a partir do dia 5. Ou seja, dia 5 a 11, Q1. Dia 12 a 18, Q2. Dia 19 a 25, Q3. Dia 26 até o próximo, Q4. É assim que vocês fazem a contagem do Q, tá? No que diz respeito ao quesito mensal. Q1, primeira semana completa, Q2, Q3, Q4, assim subsequentemente. O ciclo diário, ele é composto por 4 trimestres. Reparem a fractalidade aqui, continuando. Ciclo anual, eu divido um ano em 4 trimestres, em 4 quarterlies. Em cada trimestre eu tenho 3 meses. Janeiro, março, abril, junho, julho, setembro, outubro, dezembro. No ciclo mensal, eu divido o mês em 4 semanas. Da primeira semana completa em diante, da primeira semana completa em diante. No ciclo diário não é diferente. O ciclo diário é composto por 4 trimestres, ou seja, você vai pegar 24 horas e vai dividir por 4. Quando você divide, basicamente, 24 horas por 4, você vai ter o quê? Você vai ter 4 trimestres de 6 horas cada, o que se alinha perfeitamente com as 4 sessões de negociações de um dia de negociação. A sessão asiática, a londrina, a nova-iorquina, a sessão da tarde ou a sessão PM, né, de Nova York, como o Michael fala. Então, Q1, das 18 horas até meia-noite, se alinha com o quê? Com a Ásia. Q2, da meia-noite até as 6 horas da manhã, se alinha com o quê? Se alinha com a sessão londrina. Das 6 da manhã até as 12 horas, se alinha com o quê? Com a sessão nova-iorquina. O Q4, das 12 da tarde, 12 PM, até as 18 horas, se alinha com o quê? Com a sessão nova-iorquina PM. Sessão Nova York PM. Q4, Q3, Q2, Q1. São esses horários que vocês vão querer estar prestando atenção, tudo bem? Peguem papel e caneta, anotem ou tirem print disso daqui que vai ser muito importante para o aprendizado da nossa aula. E por fim, as sessões são compostas por 4 trimestres, de 90 minutos cada. Isso significa que dentro de cada sessão maior, temos miniciclos de 90 minutos. Ou seja, dentro desse Q1 aqui, ó, Q1 das 18 até as meia-noite, deixa eu colocar aqui de forma que fique bem autoexplicativo para vocês mesmos. Das 18 até a meia-noite, eu tenho 4 ciclos. Das meia-noite até as 6 horas da manhã, eu tenho 4 ciclos. Das 6 horas da manhã até o meio-dia, eu tenho 4 ciclos. Do meio-dia até as 18 horas da noite, eu tenho 4 ciclos. Reparem, eu começo no ciclo anual, venho para o ciclo mensal, caio no ciclo diário, e dentro do ciclo diário das sessões, eu tenho os ciclos de 90 minutos, ou 9-minute cycles, certo? 9-minute cycles, o ciclo de 90 minutos. Então o Q1, que é das 18 até as meia-noite, ele tem 4 ciclos dentro desse Q1, que é basicamente o quê? O Q1 do Q1 é das 18 até as 19h30. O Q2 do Q1 é das 19h30 até as 21 horas. O Q3 do Q1 é das 21 horas até as 22h30. O Q4 do Q1 é das 22h30 até as meia-noite. E assim subsequencialmente. Eu vou destrinchar aqui para vocês, tá? Então só um minuto. Quando a gente vai para o Q2, que é da meia-noite até as 6 horas da manhã, a gente tem a mesma divisão de 4 quarterlies de 90 minutos, os 9-minute cycles. Q1 do Q2, meia-noite é 1h30. Q2 do Q2, 1h30 às 3. Q3 do Q2, 3 horas às 4h30. Q4 do Q2, 4h30 até as 6 horas da manhã. E assim vocês vão
subdividindo esses ciclos. Q3. O Q3 é de 6 até meio-dia. Q1 do Q3, 6 às 7h30. Q2 do Q3, 7h30 às 9. Q3 do Q3, 9 às 10h30. Q4 do Q3, 10h30 a meio-dia. Ponto. E o Q4 é a mesma coisa. O Q4 tem Q1, Q2, Q3 e Q4. Q1 do Q4, meio-dia às 1h30 da tarde. Q2 do Q4, 1h30 às 15 horas. Q3 do Q4, 15 às 16h30. Q4 do Q4, 16h30 até 18 horas. Reparem a fractalidade aqui, pessoal. O ciclo anual engloba o ciclo mensal engloba o ciclo diário. O ciclo diário engloba diversos ciclos menores dentro do seu ciclo diário. Fractalidade é isso. Vocês pegaram tudo isso daqui? Eu acho importante que peguem, porque agora vem o que é interessante. Vocês lembram lá que o Dale, ele fala isso com as palavras dele, não sou eu que estou inventando isso, ele fala. No próprio vídeo do YouTube dele, não acredite em mim, vá até o vídeo do YouTube dele e veja que ele fez meio que um sistema reverso do que ele aprendeu com o ICT. O ICT já apresenta um conceito muito interessante na sua mentoria paga. O ICT já apresenta um conceito muito interessante na sua mentoria paga sobre Quarterly Shift. Não é Quarterly Theory, é Quarterly Shift. Ah, David, eu não acredito, tal. Sem problema, é só você vir aqui, ó, no canal do YouTube do ICT, aqui, ó, canal do YouTube do ICT, do mentor, dos mentores, do meu mentor, você desce, vem até aqui o mês 5, ó. Quando você abre o mês 5, o que é que tem aqui? Logo de cara, 2 anos atrás, certo? 2 anos atrás. 2 anos atrás. O que é que tem logo de cara aqui, pessoal? Quarterly Shift. Quarterly Shift. Quarterly Shift. O conceito que o Dale apresentou é muito interessante, mas muito interessante. A engenharia reversa que ele fez é muito interessante, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas reparem. O próprio Dale fala, eu fiz engenharia reversa. Reparem como isso aqui, o Michael já falava sobre isso. O ICT já falava sobre isso. Ele é um dos maiores historiadores da último século sobre o que diz respeito ao mercado financeiro. Olha aqui, Quarterly Shift. O Dale traz como Quarterly Theory. Quarterly Theory, ou Quarterly do Dale, Quarterly Dale, ou Dale Quarterly. Olha o ICT aqui, na mentoria paga dele, pessoal. Certo? Isso aqui não foi há 2 anos atrás, basicamente essa mentoria foi gravada lá nos anos de 16 e 17. Olha aqui, mês 5 da mentoria do Michael. Quarterly Shift, certo? Para que todos vejam, para que todos ouçam onde é que tem aqui no canal do ICT falando sobre essa teoria. Quarterly Shift. Vou te mostrar alguns insights muito bacanas nesse vídeo. Preste atenção, acorda se você está dormindo, porque é agora que a parada vai começar a ficar interessante. Então, essa divisão detalhada é crucial, porque cada trimestre tem um papel específico e nos fornece pontos de referência temporais precisos. É como ter um mapa muito detalhado para navegar no mercado. Agora que entendemos, pessoal, como o tempo é dividido na função dos quarterlies conforme o Dale apresenta, vamos focar no primeiro trimestre, ou seja, no Q1, que tem a função muito especial. Vocês vão olhar para esse Q1 com bons olhos, vamos dizer assim. Então, chegamos em uma questão muito, mas muito primordial e essencial. Chegamos a um dos pilares mais importantes dessa teoria que o Dale ele traz. É a teoria trimestral, que é basicamente um dos pilares, é a função do Q1. O Q1 ele é fundamental, porque ele dita os trimestres que se seguem. Pense nele como o ponto de partida, o estabelecimento de um humor ou tendência para o ciclo em questão, certo? Então, existe uma relação inversa entre a expansão ou consolidação do Q1 e o comportamento do Q2, segundo Dale. Segundo Dale, existe uma relação inversa entre a expansão ou consolidação do Q1 e o comportamento do Q2. Vamos ver isso bem detalhadamente. Então, se o Q1 expandir, ou seja, tiver um movimento de preço amplo, o Q2 provavelmente consolidará. Isso faz sentido? Pois após um grande movimento, o mercado precisa respirar e consolidar antes de expandir para a próxima direção. Por outro lado, se o Q1 consolidar, ou seja, tiver um movimento de preço apertado e lateral, o Q2 provavelmente expandirá. Isso ocorre porque a energia está sendo acumulada no Q1 e a quebra dessa consolidação pode levar a um movimento explosivo no Q2. Então, vamos ver isso em alguns exemplos práticos nos gráficos, mas antes eu vou passar a teoria aqui para vocês. E vocês vão ver e observar como a dinâmica do Q1 frequentemente estabelece o tom ou o humor para o restante do ciclo.
Repare basicamente aqui quando o Q1 ele consolida. Então, quando o Q1 tem essa consolidação, o Q2 tende a manipular, o Q3 tende a distribuir e o Q4 tende a continuar ou reverter. Então, anota isso aí, tá? Anota isso aí. Pega esse gabarito que ele vai te ajudar. AMDX. Acumulação, manipulação, distribuição, continuação ou reversão. Quer dizer que sempre o mercado, quando o Q1 acumular, os demais vão fazer isso obrigatoriamente? Não. É apenas um diagrama que tende-se a estar fazendo conforme o Dale ensina durante toda essa engenharia reversa que ele tira das questões ensinadas pelo Michael, das questões ensinadas pelo ICT. Tudo bem? Então, AMDX. Acumulação, manipulação, distribuição, continuação ou reversão. Esse é o primeiro diagrama do Quartley Theory segundo Dale. O segundo diagrama não vai muito distante disso. O segundo diagrama vai ficar mais ou menos nisso daqui, ó. X, AMD. Certo? XAMD. É onde o Q1, ele expande, é como a gente ouviu, né? Como a gente leu, como a gente expressou aqui para vocês do meu esboço que eu tenho. Quando o Q1, ele expande, o Q2 tende a ficar em um movimento lateral. Então vem o Q3 e manipula, e então o Q4 distribui. Certo? Então, esse é o segundo diagrama conforme o Dale. Onde o Q1 ele continua em uma expansão, X, onde o Q2 ele acumula, onde o Q3 ele manipula e onde o Q4 acontece uma distribuição. Então, esses são os dois diagramas da teoria do Dale. AMDX, certo? AMDX, que é o mais tradicional, e depois XAMD. AMDX e depois XAMD. Anota isso, tira uma foto, tira um print. Se você ainda não está inscrito na Semana do Swing dos Magos, não entrou no grupo do WhatsApp VIP ainda, recomendo que entre, recomendo que clique, deixe um comentário se isso aqui está fazendo sentido para você até o presente momento. Não fica disperso, não tora, não dorme. Fica atento, porque eu vou trazer mais ensinamentos depois desse conteúdo aqui. Entender a função do Q1, pessoal, é o primeiro passo crucial para antecipar os movimentos do mercado. Ele nos dá uma prévia do que esperar do próximo trimestre. Mas a teoria trimestral vai além. E agora vamos falar sobre as True Opens, ou as verdadeiras aberturas. Mas antes de falarmos sobre as verdadeiras aberturas, eu quero fazer aqui a menção de um vídeo que o Michael apresenta lá em 2023. Não vou mostrar ele aqui agora, porque eu vou guardar essa cartada lá para os próximos vídeos dessa semana. Mas ele tem um vídeo do Michael que ele fala mais ou menos assim, ó. A Ásia tende a acumular. Se a Ásia acumular, Londres tende a manipular. Se Londres manipular, New York tende a distribuir. E então, na próxima, tendemos a fazer uma consolidação ou uma reversão, uma continuação de mercado ou uma reversão. Existe um vídeo do Michael falando isso. Olha, Ásia tende a acumular. Londres tende a manipular. New York tende a distribuir. A parte da tarde, ou lá por volta de Londres Close, tende a fazer uma continuação ou uma reversão. Porém, se Ásia der uma movimentação muito longa, fica parado por onde ali, mais ou menos em Londres. Aguarda a manipulação acontecer em New York e então observe uma distribuição logo após essa manipulação que vai acontecer em Nova York. Não sou eu que estou dizendo isso, tá? Eu vou mostrar para vocês o vídeo do Michael falando isso. O Michael fala isso. Então o Dale foi lá, pegou essa engenharia reversa do ICT e dividiu em Qs. Q1, Q2, Q3 e Q4. Isso foi o Michael que falou em uma das suas aulas. Q1, Ásia, Q1 Ásia tende a acumular. Q2 Londres tende a manipular. Q3 Nova York tende a distribuir. Q4 tende a continuar ou fazer uma reversão. Se Q1 acumula, Q2 manipula. Se Q2 manipula, Q3 distribui. Se Q3 distribui, Q4 continua ou reverte. Mas se Q1 tem uma expressão de expansão, Q2 tem uma personificação de acumulação. Se Q2 tem uma personificação de acumulação, Q3 tem uma personificação de manipulação. Se Q3 tem uma personificação de manipulação, Q4 tem de distribuição. É isso. O Michael fala isso. O Michael fala isso. Aí vem o Dale, na sua mente brilhante, pega todo esse ensinamento e joga dentro da questão da Quartley Theory. Eu não estou dizendo aqui que o Dale ele não tem autoria nisso, não tem as questões de trazer isso à tona. Não, eu estou falando de onde foi que o Dale viu isso. Muito provavelmente o Dale viu isso, tá? Do ICT, 2023, quando ele fez uma baita mentoria lá, que muitos de vocês não têm paciência de assistir, que são 3, 4 horas de vídeo. O ICT fala isso aqui. O ICT fala nitidamente sobre isso aqui, certo? Ele fala isso aqui. As True Opens
As verdadeiras aberturas são um dos conceitos mais poderosos e talvez menos compreendidos da teoria. Isso é um fato. As aberturas verdadeiras são aberturas específicas de preço que servem como um filtro baseado no tempo para avaliar Judas swings ou corridas por stops. Elas são um ponto, ou são os pontos onde o preço realmente começa, pessoal, a se mover com intenção em um novo trimestre. Crucialmente, as aberturas verdadeiras são o início do Q2 de cada ciclo. Repito, as aberturas verdadeiras ou as True Opens são o início do Q2 de cada ciclo. Isso mesmo, não é o início do Q1, mas sim do Q2. E elas servem para validar níveis chaves no mercado. Tudo bem? Vamos mostrar para vocês basicamente o que é as True Opens. Então, as True Opens são a abertura do Q2 de cada ciclo. Então, se eu tenho um ciclo anual, eu vou ter uma verdadeira abertura. Se eu tenho um ciclo mensal, eu vou ter uma verdadeira abertura. Se eu tenho um ciclo semanal, eu vou ter uma verdadeira abertura. Se eu tenho um ciclo diário, eu vou ter uma verdadeira abertura. Se eu tenho um ciclo que diz respeito às têmporas de 90 minutos, eu tenho verdadeiras aberturas. Fractalidade do tempo. Então, as True Opens são sempre a abertura do Q2. Então, pensa comigo dessa forma. Então, quando você pega seus ciclos, Q1, Q2, Q3, Q4, o Q2 vai ser sempre a True Open. Quer seja em um anual, quer seja em um mensal, quer seja em um semanal, quer seja em um diário, quer seja nos 9-minute cycles. O Q2 vai ser sempre a verdadeira abertura. Que vai julgar o quê? Que vai basicamente servir para julgarmos movimentos de Judas swings e corrida por stops, que é basicamente uma questão bem interessante que o Michael ele traz dentro da sua teoria, dentro das suas questões. Lembrem-se sempre do que o Dale fala. Ele fez uma engenharia reversa para aplicar esses conceitos dentro da fractalidade. Ele fez uma engenharia reversa para aplicar isso daqui dentro da fractalidade. Então, se eu pego isso daqui dentro do que o Michael falou sobre os dias, que a Ásia tende a acumular, Londres tende a manipular, New York tende a distribuir e a Q-Zone da tarde ou a Q-Zone de Londres Close tende a fazer uma reversão ou dar continuação, eu entendo que o Q2 vai ser sempre meia-noite. Então, se vocês pegam e prestam atenção no quarterly diário, o Q1 é das 6 à meia-noite, o Q2 é das meia-noite às 6, o Q3 é das 6 até as 12 horas da tarde, até meio-dia, e o Q4 é de meio-dia até as 18 horas. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o assunto que o Michael trata sobre Midnight Open. Midnight Open. Então, o que é que o Dale está falando? As True Opens, as verdadeiras aberturas, são basicamente embasadas com o que o Michael trata no que diz respeito às Midnight Opens. Se Q1 diz respeito à Ásia, Q2 diz respeito a Londres. Se Q1 é de 18 até meia-noite, então, se o Q2 é a abertura verdadeira, o que é que o Dale está falando? O Dale está falando que essa linha que ele está falando sobre True Open, as verdadeiras aberturas, é basicamente o que o Michael chama de Midnight Open. Midnight Open. Então isso aqui para um anual, isso aqui para um mensal, isso aqui para um diário, isso aqui para um semanal é válido. É válido, tudo bem? Antes de darmos continuidade, eu lembrei que eu esqueci algo, certo? Eu lembrei que eu esqueci algo. Ciclo semanal. Então o ciclo semanal nós vamos começar da segunda-feira, onde Q1 é na segunda, Q2 é na terça, Q3 é na quarta, Q4 é na quinta. Sexta-feira é um atípico dentro da formação dessa questão que o Dale ele passa, certo? Então peguem esse ciclo aqui semanal para vocês. Vamos dar uma observada dentro do que diz respeito às True Opens em uma exemplificação para vocês gráfica. Reparem no ciclo anual onde eu fiz a divisão de Q1, Q2, Q3 e Q4. Onde Q1, em tese, é o período da Ásia. É onde vai se acumular ou se expandir. O Q2 representa o quarterly de onde? De Londres. O Q3 representa o quarterly de New York, o Q4 representa o quarterly de New York PM. Então, em tese, o que é que o Dale pensou? Poxa, se de meia-noite, de 6 horas da noite até meia-noite, eu tenho o Q1 e o Michael ensina que a partir daqui eu tenho o Midnight Open, que o Dale chama de True Open, a verdadeira abertura. Se aqui eu tenho o Midnight Open, que é um preço de avaliação justa, que eu já ensinei para vocês, que serve para identificar se eu tenho um preço caro ou barato, eu posso replicar isso para um período anual, para um período quadrienal, como mesmo fala que é um período de 4 anos, para um período mensal, para um período semanal, para um período diário, para um período de 9-minute cycle. Fractalidade. Olha o que o Dale está pensando aqui. Pensa comigo se isso faz sentido para você. Peraí, se o ICT está dizendo que a Ásia acumula, a partir das meia-noite tem o Midnight Open, e esse Midnight Open serve para eu ter por base se o preço está caro ou barato, ou seja,
O preço de abertura meia-noite é um ponto bem interessante que eu já ensinei para vocês, que não só existe ele, existem outros pontos interessantes do gráfico que eu mostrei para vocês. Então, o Dale pega o Midnight Open que o ICT mostra dentro dos seus ensinamentos e dá o nome agora de True Open, verdadeira abertura para diversos ciclos. Lembrem-se, o tempo é fractal. O Dale está mostrando o que o ICT ensinou em um gráfico diário, só que agora em gráficos maiores e em gráficos menores. O que é que o Dale está falando? O que é que o Dale está fazendo? Ele está brincando com a fractalidade aqui. Então, isso é um ciclo anual. Vamos para um ciclo mensal. Vamos pegar o ciclo mensal e vamos dividir para vocês. Então, o ciclo mensal é composto por 4 semanas. A primeira semana completa é o Q1. Reparem que a primeira semana completa que eu tenho em junho é onde? É dia 2 de junho até dia 8 de junho. A primeira semana completa que eu tenho a segunda semana completa que eu tenho em junho é aqui, dia 9 a 15. A terceira, de 16 até 22. E a próxima, de 23 até basicamente aqui 30, que é a abertura, ou 29 aqui no domingo, que é basicamente esse candle das 18 horas aqui, ó. Então, aqui eu tenho um ciclo mensal, certo? Onde o Q1, que é bem aqui, representa a Ásia, vem o Q2 representando Londres, e tendo a True Open mensal. Onde a True Open mensal é na abertura do Q2, ou seja, na abertura da segunda semana. Então, o que é que o Dale está falando? Ó, presta atenção, pessoal. Eu estou pegando um ciclo diário, estou expandindo para um ciclo anual e estou expandindo ele agora para um ciclo mensal. Estou fazendo essa divisão. Estou pegando os quarterlies diários que o Michael lá, ele mostra no que diz respeito à Ásia, Londres, New York e New York PM. Agora vou expandir isso daqui para dentro de um ciclo anual. Vou expandir isso aqui para dentro de um ciclo mensal. É isso aqui. Então reparem, essa linha aqui que o Dale chama de True Open, o Michael já fala isso aqui é uma Midnight Open. É o preço de abertura de meia-noite, só que expandindo para um gráfico mensal. Mesma coisa aqui em um gráfico semanal. Segunda-feira Q1, terça-feira Q2, quarta-feira Q3, quinta-feira Q4. Q1 tende a acumular a partir da abertura do Q2, que é tipicamente a Q-Zone de Londres, tende a fazer o quê? Tende a basicamente ter o Midnight Open, onde o que está abaixo disso é barato e o que está acima disso é caro. Q2 de uma semana, conforme o Dale, abre-se aonde? Abre aqui na terça-feira. Preço de abertura diário, ou quarterly diário, o ciclo diário, que é dividido em 4 Qs, Q1, Q2, Q3, Q4, onde Ásia é Q1, Londres é Q2, New York é Q3, New York PM é Q4. Reparem, olha onde a True Open que o Dale fala está, Q2. Olha onde isso aqui confluencia com os vídeos que eu mostrei para vocês antes da semana dos swings do Mago. Midnight Open. Um PDAway, ou uma linha que define PDAways que o Michael ensina há muito e muito tempo, desde 2016, 2015, onde ele fala sobre a série dos criadores de mercado e o curso dos criadores de mercado. A True Open do Dale nada mais é do que um Midnight Open do ICT. Midnight Open do ICT. E reparem como essa linha aqui é muito válida, pessoal. Isso aqui é a True Open diária. Olhem aqui a True Open do Q1, que é basicamente 7h30 da noite. Isso aqui é tudo exemplo de ontem, tá? Tudo exemplo de ontem. A True Open do Q1, onde de 18 até as 7h30 tipifica Ásia, de 7h30 até as 9 tipifica Londres, de 9 até as 10h30 tipifica Nova York, de 10h30 até meia-noite tipifica New York PM. True Open do Q1, das 7h30 da noite. Olhem a True Open do Q2. Aqui. De meia-noite até 1h30, que tipifica Ásia, de 1h30 até as 3, que tipifica Londres, de 3 até as 4h30, que tipifica New York, de 4h30 até as 6 horas, que tipifica New York PM. Olha como essas linhas aqui, elas servem como referência para vocês comprarem ou para vocês venderem, dentro desses quesitos e dentro dessas questões, tudo bem? Olha a True Open de New York, que é o Q2 de New York, bem aqui, 7h30. Olha como essa linha aqui, ela está basicamente te informando que, ó, preste atenção, eu estou nesse patamar caro para possivelmente estar te enquadrando vendas. Olha como essas True Opens encaixadas nos quarterlies diários, conforme o Dale, faz total sentido. Eu não estou falando que o cara não teve uma genialidade em pensar nisso. Não, eu estou falando aqui, dando os créditos a ele. O cara foi muito, mas muito assertivo em falar sobre isso dentro da fractalidade. Olha aqui, Q1, Q2, Q3, Q4. Aqui é o Q2 do dia, né? É a verdadeira abertura do dia aqui, ó. É aqui a verdadeira abertura do dia. Peguem agora uma dica que eu vou passar para vocês, que basicamente foi o Dale que passou em uma das suas aulas. Para vocês comprarem ou venderem, aguardem o preço estar acima ou abaixo de 2 True Opens.
acima ou abaixo de duas verdadeiras aberturas. Reparem como aqui eu estou acima da abertura diária e aqui eu estou acima da abertura desse Q. Aqui é um ponto muito, mas muito interessante para se vender, certo? Uma dica sobre os quesitos sobre True Open é isso. Aguarde duas True Opens estarem alinhadas. Ou seja, o preço está acima de duas True Opens para vocês venderem. O preço está abaixo de duas True Opens para vocês comprarem. Mas dada as devidas confluências e circunstâncias. Não para por aqui. Se vocês estão dormindo, acordem que ainda vem muito conteúdo interessante. Espera aí. A regra de negociação com as aberturas verdadeiras é poderosa. Se você está otimista, espera alta, procure comprar abaixo da verdadeira abertura. Se está pessimista, espera queda, procure vender acima da abertura verdadeira. Isso ocorre porque o preço, frequentemente, faz um Judas Swing ou um Stop Hunters, que é basicamente uma caçada por liquidez, um movimento falso para pegar os trades desavisados, antes de reverter e ir na direção esperada a partir da abertura verdadeira, conforme eu estou mostrando para vocês aqui. Esses níveis são basicamente o que eu estou dizendo para vocês. Indo um passo além, temos o conceito de abertura verdadeiras empilhadas, que foi a dica que eu trouxe para vocês, pessoal. Isso se refere à relação de preço-tempo entre aberturas verdadeiras de diferentes períodos de tempo. Para mercados baixistas, procure a verdadeira abertura de um período de tempo menor acima da abertura verdadeira de um período de tempo maior. Quando o preço está acima de ambas, é um sinal para entrar vendido, salvo as confluências. Precisa-se de confluências, pessoal. Eu vou estar ensinando isso para vocês. Para mercados de alta, o oposto se aplica. Compre abaixo de uma abertura verdadeira de um período de tempo menor, que está abaixo de uma abertura verdadeira de um período de tempo gráfico maior. As aberturas verdadeiras oferecem um filtro temporal preciso para suas entradas, combinadas com o entendimento do Q1. Já temos uma estrutura robusta, agora vamos aos padrões algoritmos que eu já passei para vocês, eu só vou recapitular. Então, vamos usar aqui o primeiro padrão algoritmo que o Dale fala, AMDX, acumulação, manipulação, distribuição EX. Vamos começar com um dos mais comuns e poderosos. Então, nesta fase, o preço geralmente forma um intervalo apertado, que é o Q1, acumulação, certo? Um intervalo apertado, e o período de acumulação, onde grandes players estão se posicionando, mas ainda sem um movimento direcional claro. Aqui está o Q1, que é representado pela letra A. O Q2, que é representado pela letra M, conforme eu já mostrei para vocês anteriormente, é a fase de manipulação, muitas vezes caracterizadas por um Judas Swing ou um Stop Hunters. O preço fará um movimento falso para atrair trades para o lado errado, pegando liquidez e Stop Hunters, ou Stop Runs, que é corrida por liquidez, certo? É aqui que as aberturas verdadeiras são cruciais, no Q2, que é a fase de manipulação, para identificar se o movimento é legítimo ou um Judas Swing. Este é um momento chave para negociar, entrar contra o Judas Swing, é o Q2, é um momento bem interessante. O Q3 de distribuição, basicamente, é a fase da distribuição, onde o movimento real e direcional ocorre. Este é frequentemente o movimento mais fácil de negociar, caracterizado por Low Resistance Liquidity Runs, LRLR, um movimento limpo em uma direção. Este é o principal momento para estar no mercado surfando a tendência verdadeira, que é basicamente o quê? É basicamente a Q-Zone de New York. Q4, que é basicamente continuação ou reversão, o Q4 é a fase do X, que pode ser tanto uma continuação do movimento do Q3, quanto uma reversão. Frequentemente vemos reversões em níveis chaves de período de tempo mais altos, ou seja, PDLAs. Então isso aqui é o quê? É um típico dia. AMDX, acumulação, manipulação, distribuição, X. Power of 3, certo? Power of 3, poder do 3, basicamente é esse dia aqui. Esse padrão algoritmo que o Dale chama, que o Dale fala. É esse padrão aqui, pessoal. O próximo dia é basicamente quando o Michael fala, ó, o X é Ásia, tende a dar uma continuação robusta, tende a ser a máxima do dia. Então o Dale foi lá e pegou o padrão XAMD. É a contraparte do AMDX, oferecendo outra sequência de eventos, certo? Outra sequência de eventos. No XAMD, o Q1 já começa com uma continuação ou reversão do Q4, do ciclo anterior. O movimento já está em andamento. O Q2 passa a ser a acumulação. O Q2 aqui é a fase de acumulação, onde o preço entra em um movimento intervalado apertado. As regras das aberturas verdadeiras ainda se aplicam de igual forma. Q2 sempre vai ser True Open, certo? Q2 sempre vai ser True Open, ajudando a identificar a manipulação iminente. O Q3 é a manipulação, ou o Judas Swing, que é basicamente lá por volta de New York. Neste padrão é a fase da manipulação, o Q3, certo? É o M.
de manipulação, com o Judas Swings ocorrendo aqui nesse ponto do Q3. Novamente, este é um ponto crucial para considerar sua entrada. E o Q4, que é basicamente o ponto de distribuição, é onde geralmente vai ocorrer o Low Resistance Liquidity Once. É o Q4, é a fase da distribuição, o movimento direcional e mais fácil de negociar. Entender esses padrões é como ter um playback, certo? Para o mercado. Eles não são regras rígidas, pessoal, mas guias de alta probabilidade para a ação do preço. A chave para dominar isso não é apenas assistir, mas sim praticar. Ser um analista melhor no que torna um trade melhor. O que te faz um trade melhor é o esforço pessoal, incluindo backtest e se familiarizar com a ação do preço para construir confiança. Recapitulando tudo. Hoje vimos que o tempo é fractal ainda mais do que eu mostrei para vocês ontem. E pode ser dividido em trimestre. A função crucial do Q1 em delinear o ciclo, a importância das aberturas verdadeiras como filtros temporais e, finalmente, os padrões algoritmos conforme o Dale, AMDX e XAMD. Essa teoria, pessoal, é uma ferramenta poderosa, na minha opinião. Comece aplicando nos seus gráficos, período de tempo por período de tempo, teste, observe e ganhe confiança. Se você tem perguntas, deixa nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar respondendo. E se você gostou deste conteúdo, deixa o like, compartilhe com outros trades, porque essa é só a aula 2 da semana dos swings do Mago. Se você está até aqui é porque você está empenhado, porque você está engajado em avançar, em mudar a sua visão, em mudar o seu patamar de análise gráfica. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp VIP da Semana do Swing dos Magos, o link está aqui adentro. Muito obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo e boas negociações. Valeu e falou, é só o começo.